Efésios capítulo 4, verso 32. Hoje eu gostaria de falar sobre perdão. Eu penso que domingo que vem também quero falar umas 2 ou 3 reuniões sobre perdão. Há necessidade de frequentemente voltarmos a certos tópicos. Por quê? Porque é algo que constantemente nos assedia. E o ressentimento é algo que constantemente o diabo tenta nos atingir. É uma seta venenosa e eventualmente pode envenenar alguns dos irmãos. E é por causa do ressentimento, é a maior causa, na verdade, que nós enfrentamos muitos problemas na vida da igreja. Grande parte dos problemas se resolveriam facilmente se houvesse disposição a perdoar, entendimento claro do que é perdão, não é? E também oração sobre isso. Algumas pessoas precisam de receber oração com imposição de mãos, porque alimentaram tanto ressentimento, alimentaram tanto o ódio. É claro que não dá o nome de ódio. As pessoas normalmente não falam que estão sentindo ódio. Dificilmente você ouve um crente dizendo que está sentindo ódio. Por quê? Porque isso é algo muito ruim, muito pesado na vida de alguém nascido de novo. Mas acredite em mim, amargura e ressentimento é só uma expressão de ódio. É uma expressão do ódio. Porque nós pensamos que o ódio é só quando você quer picar o outro miudinho e depois colocar fogo. Não, isso é quando você assume. Mas o ressentimento, se você for dando liberdade, você vai ver que lá no fim o que ele deseja é o mal. Toda pessoa ressentida deseja o mal para o outro. Toda pessoa que está magoada deseja o mal para o outro. E todas as vezes que você deseja o mal para alguém, demônios vêm se alojar ao seu derredor primeiro. Se você continuar, vai até demônios virem e oprimirem você. E pessoas que não são convertidas podem mesmo chegar a ficar possessas por causa do espírito de ressentimento. Agora, você sabe por que a coisa fica mais complexa? Porque o espírito de ressentimento, normalmente ele se manifesta com uma atitude de justiça. E poucas pessoas pensam que o sentimento de justiça também é ódio. É ódio. Então existe um slogan muito comum no meio dos políticos, não é? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, justiça. Já ouviram isso? Ou seja, para os amigos a gente sempre dá um jeitinho. Agora para os meus inimigos não desejo mal. Eu só desejo que eles tenham justiça. Veja, isso é só uma maneira de disfarçar a sua postura maldosa. Não, eu não quero nada que ele não mereça. Se ele merece, a culpa não é minha, a culpa é dele. É o que nós falamos. Mas tudo isso porque o coração está cheio de ressentimento, cheio de mágoa. Essa é a maneira como o diabo às vezes nos convence. Você sabe como funcionam os filmes, não é? Aqueles filmes normalmente em que o mocinho vai fazer algo assim muito feio, ele vai metralhar multidões de inimigos. Para não ficar o mocinho muito parecido com o bandido, normalmente como é que começa a história? O bandido fazendo todo tipo de coisa ruim. Aí o mocinho apanha, o mocinho é oprimido, o mocinho é roubado, a família do mocinho é sequestrada, o mocinho sofre todo tipo de coisa. Aí tem uma hora que o mocinho te fala: chega, agora chega. Aí ele pega uma metralhadora e sai atrás do bandido. E você fica no banco falando o quê? É isso mesmo, isso mesmo. Até que enfim, não aguentava mais ver isso. Aí na hora que o mocinho começa a matar, exatamente igual o bandido faz, você justifica ele. Você fala o que sobre ele? Não, mas você tem que ver que o coitado sofreu demais, esse bandido mereceu isso. E aí você vai para casa aliviado.
com a sensação agradável de que justiça foi feita. Não, um demônio entrou na sua vida, só isso. Pastor, qual o demônio? O demônio de justiça. Alguém fala, pastor, o que é isso? Toda justiça vem de Deus. Não, Deus não quer fazer justiça, Deus quer demonstrar graça. Deus não quer fazer justiça, porque se fosse fazer justiça, todos nós estaríamos no inferno uma hora dessa. Mas Deus não quer simplesmente mostrar a sua justiça, Deus quer mostrar a sua graça. Então em Cristo Jesus Ele nos conquistou o perdão. Deus trata conosco com base no perdão. E é assim que você tem que lidar também. Não alimente a sua alma com essas coisas, com o desejo constante de que justiça seja feita. Para dar um outro nome, né? Vingança. Vingança. Vingança é a justiça na nossa opinião. Mas quando nós somos cheios do amor de Deus, então nós nos tornamos também graciosos e perdoadores. Diga amém. Eu me lembro, muitos anos atrás, deve ter uns 30 anos isso, uma pessoa que era superintendente de escola dominical. Antigamente era um cargo muito importante nas igrejas. Então era a pessoa que era responsável pelos cultos domingo de manhã, que era a escola dominical. Um dia aconteceu dessa pessoa, de uma pessoa, membro de uma igreja evangélica aqui em Goiânia, ficou terrivelmente possessa, endemoniada, terrivelmente possessa. E aí todo mundo ficou perplexo, porque era alguém que estava envolvido até em liderança naquela igreja. E aí convidaram então um pastor conhecido meu para ir lá orar com essa pessoa. Mas ela estava com uma possessão muito, muito violenta. E aí quando chegou lá, foram orar com a pessoa, o demônio se manifestou. Então o demônio dizia que não iria sair, porque aquela pessoa pertencia a ele. E então perguntou-se, né, para aquela entidade como é que ele tinha entrado. E então o demônio falou. Ele falou que ele tinha entrado por uma porta, por uma peça que estava dentro do guarda-roupa dela. Aí foram lá procurar dentro do guarda-roupa, encontraram uma caixinha trancada, arrebentaram a caixinha, dentro dela tinha um chaveiro, e no chaveiro uma orelha humana. Uma orelha no chaveiro. E aí a pessoa, né, voltou, o demônio saiu, foram perguntar para ela, escuta, o que é esse chaveiro, o que é essa orelha? E aí ela confessou que quando ela era adolescente, o pai dela tinha sido assassinado por um problema de divisa de fazenda. E ela jurou que ia vingar, mas ela era uma moça, e ela jurou vingança. E ela era adolescente, ela cresceu, tornou-se adulta, formou-se na faculdade, arrumou emprego, ganhou dinheiro. E quando ela começou a ganhar dinheiro, qual a primeira coisa que ela fez? Ela pagou um pistoleiro para ir matar o sujeito e trazer a orelha para ela. Pois o cara foi, matou o sujeito e trouxe para ela a orelha, e ela guardava a orelha para sentir a satisfação da justiça. Presta atenção. Se fosse um filme de Hollywood, como é que você contaria o filme? Contaria da seguinte maneira: o pai dela era um fazendeiro simples, humilde, que tinha lá sua rocinha de mandioca. O outro fazendeiro vizinho era um latifundiário poderoso, um coronel, que queria dominar toda a região e queria comprar a fazendinha dele, mas ele não vendia, porque era herança do pai querido que já tinha falecido. E o fazendeiro, então maldoso, providencia um meio de matar o sujeito e ficar com o terreno. Aí o que acontece? Aquela mocinha vê o crime pela fresta da porta. Eu podia ser cineasta. E ela jura para si mesma, chorando entre lágrimas: um dia eu vingarei o meu pai. Aí você fica no cinema de que jeito? É mesmo, é isso mesmo, você fica ansioso para ver a história. Aí você vê ela crescendo e tudo mais. Aí um dia ela encontra um sujeito, que normalmente é um galã de Hollywood, que por acaso também é um matador. Ela apaixona por ele,
Ela fala para ele: tem um pedido para te fazer, há uma justiça para ser feita. E ele ouve a história e fica indignado e diz para ela: meu amor, por você eu farei isso. E aí, o que acontece? Ele vai e mata o sujeito e traz para ela aquela orelha, e o filme termina. A orelha de um fazendeiro vencido. Seria o nome do filme, talvez. Vai para casa aliviado, fala: é por isso, esses fazendeiros merecem tudo morrer, safados. O que você não sabe do resto da história que vai passar em Hollywood é que a mocinha vai ficar possessa e o pistoleiro vai ser preso e o diabo vai fazer a festa, e você na sua casa vai ficar dizendo: uau, que filme emocionante esse. Esse é o problema às vezes de Hollywood e da televisão. Nós somos incitados a sentimentos antibíblicos, anticristãos, e nos sentimos em paz em manifestá-los, porque afinal de contas a injustiça foi feita. Mas nós somos o povo do perdão e da reconciliação. João diz que aquele que odeia o seu irmão ainda mora nas trevas. Quem odeia o seu irmão ainda vive em trevas, e nele não há luz, porque ele odeia, porque o ódio está dentro dele. E olha, o ódio tem muitas expressões. Aquele marido que fica emburrado e está cheio de ódio da esposa. Aquela mulher que fica lá chorando para que os outros fiquem com dó dela, ela só está cheia de ódio. Mesmo aquele que fica naquela postura de vítima: olha o tanto que eu sofri. Se ele se recusa a perdoar, é só mais um cheio de ódio. Mas aquele que nasceu de Deus, ele tem uma experiência: o amor de Deus foi derramado no coração dele. O amor de Deus foi derramado no coração dele. E ele agora não pode mais viver debaixo do ódio. Pastor, nós ficamos magoados, é verdade. Infelizmente, nós ficamos magoados ainda. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor não se ressente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. O verdadeiro amor não se ressente. Em outras palavras, quem ama realmente nem fica magoado. Jesus nunca ficou magoado com Judas que o traiu, com Pedro que o negou, com aquela multidão que tinha visto os seus milagres, talvez tinha até comido aquele pão multiplicado e que depois queria crucificá-lo. O Senhor nunca ficou magoado, porque o Senhor amava. No entanto, se nós não chegamos no estágio ainda de 1 Coríntios capítulo, você não precisa colocar as referências, tá, filho? Deixa no meu PowerPoint. Obrigado. Isso, deixa assim, quietinho. Se nós não chegamos ainda no 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor não se ressente do mal, pelo menos precisamos de estar no padrão de Efésios 4:32. Olha, tudo bem, não dei conta de não ficar magoado, mas pelo menos agora eu vou perdoar. Então, Efésios 4:32 diz o quê? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. E que mais, meus irmãos? Vamos ler junto? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Diga: a vontade de Deus é que eu perdoe o meu irmão do mesmo jeito que Cristo me perdoou. Você precisa perdoar como Cristo perdoou. Ah não, mas eu não sou Cristo. Olha, eu não cheguei nesse nível ainda. Eu ouço muitos irmãos dizendo isso. Não, se você nasceu de novo, você é da espécie de Cristo. Antes você era alma vivente, agora você tornou-se espírito vivificante. Você é da raça do Senhor Jesus, você é da espécie dele. Se a vida do Espírito entrou dentro de você, então você foi capacitado por Deus para perdoar. E eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que as coisas são simples, não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que é necessário. Sem perdão, a obra de Deus não avança. Sem perdão, não há casamento frutífero. Sem perdão, não há uma família realmente estruturada. Sem perdão, não se vive nem em sociedade apropriadamente. É uma eterna busca de vingança por esse ou aquele.
Eu admiro algumas pessoas que, mesmo não sendo crentes, manifestam. Eu não sei se não é crente, honestamente não sei, mas parece que não são, não sei, mas manifestam o comportamento de Cristo. Eu estava lendo e assistindo um filme da história de Nelson Mandela. Quantos já ouviram falar em Nelson Mandela aqui? Nelson Mandela, ele era um ativista sul-africano que lutava contra um sistema político chamado de apartheid, que existiu na África do Sul durante muitas décadas e que acabou na década de 90. Presta atenção. O apartheid separava completamente brancos e negros. Então, nos lugares de branco, um negro não podia entrar. Então existia emprego para brancos, existia bairros para brancos, existia carros, ônibus, lugares nos aviões, tudo separado, brancos e negros. E invariavelmente dos brancos era sempre melhor, dos negros era sempre de pior qualidade. Então os negros eram maioria, mas eram oprimidos naquele sistema. Portanto, um sistema injusto, maligno, que não era de Deus, evidentemente, porque esse mundo jaz no maligno. E Nelson Mandela era negro, ele era então militante, ele lutava contra isso. E por causa disso, então, o governo prendeu ele. Ele foi preso. E ele ficou na cadeia mais de 20 anos. Não foi 2 dias. Mais de 20 anos, se não me engano, foram 24 anos. Não tenho certeza absoluta. 27, obrigado. 27 anos na cadeia. É uma existência. 27 anos na cadeia. Você pode pensar assim: esse cara ficou 27 anos alimentando ódio no coração. Quando eu sair daqui, eu vou fazer uma revolução. Pois aconteceu que ele tornou-se um símbolo de resistência. Mesmo na cadeia, sem fazer nada, as multidões começaram então a se unir em função da imagem dele, aquele ativista que era contra a injustiça. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Acabou que o governo foi tão pressionado, o governo sul-africano, que ele teve então que libertar Nelson Mandela e acabar com o apartheid. Quando ele acabou com o apartheid, então os negros puderam se candidatar. Então Nelson Mandela, obviamente, tornou-se candidato a presidente da África do Sul e ele ganhou a eleição. E quando ele ganhou a eleição, os negros, que estavam junto com ele, militantes também, esperavam dele o quê? Que ele fosse agora fazer justiça, que ele fosse agora expulsar os brancos, que ele fosse agora tirar os bens, tirar tudo e fazer justiça contra tudo que foi feito. Mas uma coisa bonita na história é que ele chega no seu discurso e ele propõe uma reconciliação, um perdão nacional. Ele diz: eu não tenho mágoas, não guardo mágoas. Começou a chamar os brancos, os políticos brancos, os líderes brancos também de compatriotas, de sul-africanos, e os convidou para construir uma grande nação. Isso deixou o mundo inteiro perplexo. Não derramou uma gota de sangue. Uma gota de sangue. Porque uma coisa que a gente ouve frequentemente das pessoas, quando a gente fala de perdão, é o seguinte: pastor, esse conceito de perdão não é viável. Não é viável. Imagina, se todo mundo fosse agir assim no mundo, onde é que estaria a justiça? Não haveria justiça. E outra coisa, a pessoa que é perdoada, ela poderia sentir estimulada a continuar fazendo o que é errado. Esse é um questionamento que normalmente se faz, mas poucos veem o que esse homem, por exemplo, fez na África do Sul. Hoje a África do Sul é o país mais desenvolvido do continente africano. Faz parte das economias emergentes. Eu estive na África do Sul, uma conferência. O país é muito mais avançado que o Brasil. A infraestrutura lá muitíssimo melhor do que a nossa aqui. O padrão de vida aparentemente muito melhor do que o nosso aqui, na África. E por quê? Tudo porque um homem resolveu perdoar e não caminhar com base no ressentimento, na amargura e na retaliação. Retaliação não tem fim. Se ele fosse fazer vingança contra os brancos, depois os brancos iriam, numa outra eleição, fazer vingança contra eles. E no final não sobraria nada, seria o caos.
Seria o caos. Mas acredite, é desse jeito que muitos vivem, dentro de casa. Quantos casais vivem mal? Por que vivem mal? Porque guardam ressentimento, porque guardam mágoa. Eu não estou dizendo que você não tem motivo de estar magoado. Tem motivo, tem razão. O outro de fato ofendeu, o outro de fato fez algo errado contra você. Eu compreendo que você tenha ficado magoado, mas você pode escolher o perdão. Você não está condenado a escolher o ódio. Você pode escolher o perdão. Pode escolher no seu coração perdoar e esquecer aquele erro. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? A ordem bíblica é para que nós perdoemos do mesmo jeito que Jesus perdoou. Agora, o Senhor Jesus, ele sofreu todo tipo de abuso, calúnia, mentira, agressão. E mesmo assim lá na cruz, ele falou o quê? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. A intercessão dele foi: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se já houve alguém na face da terra que tinha o direito de não perdoar, esse alguém foi o Senhor Jesus. No entanto, ele perdoou. Você não tem direito de não perdoar, porque você é tão pecador quanto todos os outros. Mas ele nunca cometeu pecado, nunca errou. E no entanto, mesmo assim, perdoou. Ah, pastor, porque é muito difícil perdoar. Porque eu perdoo ele, ele vai embora em paz e eu fico com prejuízo. Essa é uma frase que eu ouço frequentemente. Mas ouça-me, todo perdão tem que se parecer com Jesus. Eu usei uma palavrinha aqui teológica. Todo perdão é vicário. O que significa isso? Que toda pessoa que perdoa, ela assume uma posição igual a de Jesus, de sofrer o dano, mas mesmo assim amar. Vou te explicar como é que acontece isso. Eu tenho um vaso. É um vaso caríssimo. É um vaso da dinastia Ming, que eu comprei caríssimo na China. Marcos Mota pega o meu vaso e joga no chão. Mas ele pede perdão. Eu devo perdoá-lo, sim ou não? Mas e o meu vaso? Ele não tem como me dar outro. Não tem como comprar outro. Vou ficar sem o vaso? Quer dizer, além de eu ter que ter a crise de perdoar, ter o conflito de perdoar, e ainda fico com prejuízo. Aí você fala: não é justo isso. Você vê, foi isso que Jesus fez na cruz. Se você quer se parecer com ele, comece se parecendo no perdão. Quem perdoa, ele é vicário. Além de liberar o outro para ir em paz, ele fica sem um vaso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, isso evidentemente na cabeça de alguns é extremamente angustiante. Mas você pode fazer porque você recebeu graça. E porque você recebeu graça de Deus, agora você pode também concedê-la a outros. E preste atenção, não confunda perdão com desculpa. Quando eu desculpo alguém, é porque eu compreendi que não foi intencional. Então, o Marcos Mota pegou o meu vaso da dinastia Ming e ele tropeçou e deixou cair, mas ele disse: pastor, não foi minha intenção. Quando você faz algo sem a intenção de fazer, eu desculpo você. Está desculpado. Eu compreendi, não foi sua culpa. Você não teve a intenção de fazer. Mas enquanto o Marcos Mota, no momento de raiva, ele pega o meu vaso e joga no chão, ele teve a intenção de fazer, sim ou não? Mas aí eu posso desculpá-lo? Não, ele não tem motivo para fazer isso. Nada justifica o que ele fez. Então você não pode desculpar. Quando você não pode desculpar, você tem que fazer o quê? Perdoar. Por isso que a graça perdoa o que não se pode desculpar. A graça perdoa aquilo que não dá para desculpar. Não tem desculpa, não tem justificativa. Você queria me ofender, sim, eu te perdoo. Não tem desculpa. Você falou mal, você queria me denegrir, eu te perdoo. Não tem desculpa.
Porque uma das coisas mais feias que tem é quando alguém tenta desculpar o indesculpável, não é verdade? Quantas vezes eu vou aconselhar homens que às vezes traíram a sua mulher, que ele fala na maior cara dura para mim, junto com a mulher: pastor, não tive culpa, quando eu vi eu estava com ela. Já viu isso? Aí eu falo: eu sei, você deu um ataque, alguma coisa, um ataque epilético, ela foi te socorrer e te agarrou, quando você voltou assim, você estava lá junto com ela. Ora, não dá para desculpar, você escolheu, você quis, não dá para desculpar, não tente desculpar, porque não tem desculpa, só pode ser coberto pela graça do perdão. Mas quantos tem graça aqui para oferecer? Antes, obviamente, da gente falar, aliás, a melhor maneira de definir às vezes o que é perdão é você falar o que perdão não é. Há algumas coisas que o perdão não é. Eu queria falar 12 coisas, não vou me deter profundamente em nenhum deles, mas é o conjunto dessas 12 características que constroem na sua mente um conceito daquilo que o perdão não é. Porque existe muita coisa chamada de perdão por aí que não é, na verdade, perdão. Por causa disso mesmo, muitas das vezes se enganam. Mas nós queremos viver na realidade do perdão do Novo Testamento. Primeira coisa, perdão não é amnésia. Você sabe o que é amnésia? Amnésia é quando você tem, por alguma razão, se esquece. Você não se lembra de mais nada. Então, você sabe qual que é o conselho mais frequente que a gente ouve as pessoas dando quando o outro está chateado, magoado? Qual que é o conselho mais comum? Fulano, esquece isso, deixa para lá, Isso pode parecer piedoso, mas é errado, isso é um conselho absurdo. Você não pode esquecer sem resolver. Esquecer simplesmente não é perdoar. Se você só esquece algo, isso não é perdão. A maneira como o Senhor faz é primeiro resolvendo, depois esquecendo. Ou seja, primeiro eu perdoo, depois eu esqueço. Lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 12, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados então não me lembrarei. Veja, primeiro eu vou perdoar, usar misericórdia, depois eu vou esquecer. Se você perdoa, você esquece. Mas esquecer somente não é perdão, é negação da realidade. É dizer que nada aconteceu, quando de fato aconteceu. É dizer que não teve valor nenhum quando teve. É dizer que foi uma coisa boa, quando não foi coisa boa. Não, perdoar não é diminuir o erro do outro. Perdoar não é dizer que o outro não fez nada. Perdoar não é simplesmente jogar no esquecimento. Até porque não esquecemos, na verdade. Isaías 43:25, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Veja, porque eu perdoo você, dos teus pecados eu não me lembro. Então veja, a ordem aqui é fundamental. Primeiro perdão, depois esquecimento. Ok? Mas preste atenção, esse esquecimento não é amnésia. Deus não tem amnésia, nós também não teremos amnésia. Esquecimento aqui significa que é uma atitude de não trazer aquilo de novo à tona, de não fazer aquilo de novo o tema de assunto. Eu decidi que não vou tocar mais nesse assunto, porque eu já perdoei. Eu decidi que eu não vou mais falar dessa história, porque eu já concluí isso. Decidi que não vou ficar lembrando mais as falhas do outro, porque eu já decidi perdoar. Amém, meus irmãos? Amém. Me lembro um dia, estava no aeroporto com um discípulo. Aí passou uma pessoa. Ele falou: pastor, você lembra de tudo que essa pessoa fez contra você? Tanto que ela falou mal, te caluniou. Eu falei: a única coisa que eu lembro é de ter decidido esquecer. Se você não caminhar assim, sua vida vai ficando envenenada pelo ressentimento. Mas lembre, perdão não é amnésia, ok? Não é esquecer simplesmente, é perdoar e colocar de lado. Mas não coloque de lado sem antes ter perdoado. Segunda coisa, perdoar não é fingir que não aconteceu nada.
Aliás, isso é outra coisa que acontece muito quando a gente é criança, não é verdade? Não sei se aconteceu com você isso. Normalmente, quando tem muitas crianças num lugar, uma criança faz alguma coisa para outra, não é? E a outra começa a chorar e vai querer retaliar. Normalmente tem um adulto, o pai ou a mãe, que chega e fala para um, pede perdão para ele. E fala para o outro, agora você vai perdoar ele. Já aconteceu isso? Quantas vezes os pais mandam crianças pedirem perdão? Vamos ser francos, aquele é honesto? Aquele é sincero? Não é. É só para dar base para os pais depois dizer, você já perdoou, você não perdoou? Mas a criança aprende um conceito horrível. Ela aprende que às vezes a vida é uma questão só de fazer uma encenação, mas que não é real. E aí se torna um adulto que tem a mesma postura. Ele não perdoou coisa alguma, mas para todos os efeitos ele diz que perdoou. A vida não pode ser uma encenação, perdão também não é encenação. Não podemos substituir o verdadeiro perdão por essa situação estranha, não é? De fazer de conta só para ficar bem, para o ambiente não ficar tão ruim, mas no seu coração não resolveu, no seu coração não perdoou. Vou dizer algo para você muito sério. Não existe perdão genuíno se você não assumiu que está magoado. Essa é uma questão muito comum também. Tem gente que nunca assume que está magoado. Ele parece um anjo, parece que o anjo Gabriel desceu para a terra. Eu já ouvi até irmãos me dizendo isso. Eu nunca fico magoado. O máximo que eu fico é triste. Na sua escala aí, então, tristeza deve ser igual a ódio. Presta atenção. Quantas vezes você pergunta o seu marido, fulano, você está magoado? O que ele responde? Não. É um não assim, que se fosse uma arma tinha partido você no meio. E quer enganar quem? Entende? O que ele está fazendo é o seguinte, ele está ele está provavelmente sentindo constrangido por estar magoado, que o motivo às vezes é banal. Ele também não quer admitir, porque ele acha que é uma fraqueza ficar magoado, então ele nega. E ao negar, ele acha que está fazendo algo positivo, está fazendo algo terrível. É melhor você assumir a mágoa, dizer por que ficou magoado, e se o outro se retratar, ótimo. Se ele não se retratar, mesmo assim, você vai perdoá-lo, porque esse é o caminho. Amém, meus irmãos? Simplesmente fazer de conta que não sentiu nada. Tem gente que simplesmente enterra o que está acontecendo dentro dele e acha que isso é vitória. Não, vitória é eu expressar o que eu estou sentindo. Expressar não significa manifestar, no sentido assim, veja, eu posso entrar em contato com as coisas dentro de mim, mas não significa que eu vou praticá-las. Olha, eu vou te ser franco, eu estou com muita raiva agora. Olha, a minha vontade agora era de fazer assim, esganar alguém. Mas você não vai fazer isso. No entanto, é importante você assumir que tem isso dentro de você. Reconhecer que isso é pecado e então resolver o problema. Mas tem gente que nunca assume nada. Nunca, porque ele não passa por isso. Ele não enfrenta essas coisas. Mas a verdade é que a mágoa faz parte da história de cada um de nós. Preste atenção, quem não ficou ofendido não tem do que perdoar. Se você não ficou magoado, não, o perdão perde sentido. O perdão só tem sentido para aquele que se feriu, para aquele que se magoou, mas que decidiu liberar perdão. Quantos querem liberar perdão hoje em nome de Jesus? Hoje é dia de ceia. Estou falando de perdão porque é dia de ceia. Não dá para participar da mesa do Senhor com o coração fechado para alguém. Não dá para participar da mesa do Senhor pedindo a Deus para pesar a mão sobre alguém. Entende? Tem gente que ora no dia da ceia. Quer dizer, ele se sente no direito de orar assim: Deus, faz justiça. Olha, se Deus fizer justiça, você não vai ficar de fora, porque Deus tem que ser justo. Por que você ficaria de fora? Não peça isso. Peça para Deus ter misericórdia, porque a oração que você fizer para o seu irmão será aquela que Deus vai fazer na sua vida. Terceiro, perdão não é sentimento. Isso é outra coisa muito comum.
perdão não é sentimento. É muito comum a gente vai aconselhar e a pessoa diz: pastor, eu não consigo perdoar. Essa é a frase muito comum. Mas o que ela está dizendo na verdade não é eu não consigo perdoar. Ela está dizendo o seguinte: eu não quero perdoar. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Meu sentimento agora é de raiva. E eu não vou perdoar. Então preste atenção. Perdão é uma decisão. Eu decido no meu coração que eu vou perdoar. É uma escolha. Uma escolha clara, consciente. Você pode estar magoado, você pode estar com raiva, você está ciente disso, mas você decide liberar perdão. Algumas pessoas às vezes conseguem perdoar instantaneamente, rapidamente, mas normalmente o perdão não vai ser instantâneo. O perdão vai envolver aí um tempo, talvez um processo. Em algumas pessoas vai demorar um pouco para desaparecer. Mas se você parar de alimentar a mágoa, ela vai desaparecer. Então, é como um sino. Ressentimento é como um sino. Se você fica puxando a corda o tempo inteiro, o sino fica batendo. Na hora que você decide parar de puxar a corda, o sino vai continuar batendo ainda. Mas daqui a pouco vai diminuir, 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 até parar. Costumo dizer também que é como um ferro elétrico. Quando você está magoado e você está alimentando a sua mágoa com todo o pensamento de justiça, é como o ferro elétrico que está ligado na tomada. Enquanto está ligado na tomada, ele continua quente. No dia que você decide não alimentar mais com palavras negativas, não alimentar mais com desejos de justiça própria, nesse dia então você tirou o fio da tomada. Agora eu pergunto para você: na hora que você tira o fio da tomada, o ferro esfria instantaneamente? Sim ou não? Não, ele continua quente, mas uma vez que não está alimentando ele com eletricidade, aos poucos ele vai esfriar até esfriar completamente. A mesma coisa acontece com o perdão. Quando você decide perdoar, você vai continuar sentindo o ferro quente ainda, mas na hora que você decide perdoar, você vai falar bênção, vai liberar bênção. Você não vai ficar falando mal, nem vai aceitar ninguém ficar alimentando sua mágoa. Porque na hora que você decide perdoar, o ferro continua quente, mas acredite, depois de algum tempo ele vai esfriar. Tudo depende de você parar de alimentá-lo. Quantos estão me compreendendo nessa? Muitas vezes aquele que perdoa é o que mais sofre. O que mais sofre. Tem um irmão, não é da nossa igreja, é de uma igreja, outra igreja evangélica, né? Paulo Francisco fica falando na rádio para eles mandar e-mail para mim. Tem até que mandar parar de falar isso. E eventualmente eu resolvo responder um ou outro quando eu vejo uma situação assim que me deixa tocado. E esse irmão, resolvi atendê-lo, e a esposa dele traiu ele com outro homem. Olha, as irmãs não têm noção do que isso significa para um homem. Só um outro homem realmente entende o que isso é. É um negócio assim demolidor, destruidor. Mas aí ele veio conversar comigo, e ele esperava ouvir uma coisa. O que ele esperava ouvir? Compreensão, entender a dor dele, entender que ele tem todo motivo para se separar. Mas quando ele sentou comigo, eu falei: você nasceu de novo? Você quer servir a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Ele falou: quero. Eu falei: então o primeiro passo agora você vai perdoar a sua mulher. Quando eu falei isso para ele, a boca dele ficou branca, e o lábio exterior dele tremia, e o queixo dele fazia um movimento angustiante, automático. Fiquei com dó dele. E ele falou: pastor, você não sabe o que você está me pedindo. A palavra de Deus diz que no caso de traição tem direito de casar de novo. Eu falei: tudo bem, eu não acredito nisso não, mas supondo que seja verdade, que no caso de traição tem direito de casar de novo, o que é maior, o perdão ou o direito de casar de novo? Ele falou: não, perdão é maior. Pois é. E para quem que supostamente Deus dá o direito de casar de novo? É para os que têm o coração endurecido, não é? Perguntei para ele.
Ele falou, Eu falei, você tem o coração endurecido? Ele falou, não, meu coração não é duro. Eu falei, então você vai perdoar hoje. Ah não, pastor, eu tenho que me preparar primeiro. Não, irmão, você decide perdoar hoje. Você tem que decidir perdoar. Eu não estou falando você parar de sentir, não. Você pode continuar a sentir muita revolta, mas você tem que decidir. E com muita dificuldade ele orou, decidido perdoar a mulher. Aí ele perguntou, pastor, agora que eu decidi perdoar, eu vou ter que restaurar meu casamento? Eu falei, só se ela quiser. Ela quer? Ele falou, pastor, ela não quer nem conversar comigo. Eu falei, se ela não quer conversar com você, o que você há de fazer? Mas, de qualquer maneira, pede para ela me ligar. Ele foi procurá-la para conversar com ela. E aí, quando ele chegou, ele falou da decisão de perdoá-la. Na hora que ele falou que queria perdoá-la, ela quebrou o escritório dele inteiro. Ela falou, perdoar de quê? Eu não fiz nada, eu não sou culpada, você é o culpado. Você perdoa quem fez algo errado, tem que perdoar você que é o errado. Quebrou o escritório, quebrou a mesa, a cadeira, quebrou tudo. E ele voltou, pastor, eu até quero perdoar, mas a mulher, ela quer me matar. Eu falei, Deus, me ajuda agora. Eu quero ajudar o rapaz, mas a mulher não ajuda. Não ajuda eu ajudar ele. Eu falei, então é o seguinte, filho, sua mulher está possessa. Ela tem demônio. Vamos ter que orar por ela. Impressionante, irmãos. Eu falei, você vai embora, vai procurar ela de novo. Mas você fala que você quer apenas orar por ela. Ele fez isso. Ele orou por ela. Quando orou por ela, ela caiu possessa. Os dois frequentando igreja evangélica. Caiu possessa. E aí o demônio que falou na boca dela que queria matá-los e destruir o casamento deles e ainda de lambuja os filhos. Quando ele percebeu isso, ele se quebrantou mais. Ele voltou e falou, pastor, agora eu entendi que tudo isso é o diabo que quer fazer na minha vida. Eu não vou ajudar o diabo, eu vou fazer a vontade de Deus. E resolveu perdoar a mulher. A mulher foi liberta. Conversei com a mulher, decidiu voltar para casa e os dois voltaram a viver juntos. Eu pensei comigo, agora é uma grande vitória. Eu falei, vou até fazer o casamento deles de novo, uma cerimônia. Mas aí o que aconteceu? A família dele se levantou de uma maneira que eu nunca vi. A mãe dele falou para ele, você não é meu filho mais. Você é um fraco. Você é um cão vira-lata. Falou para ele. Você não presta para nada. Essa mulher acabou com a sua dignidade, a sua honra, e você foi atrás dela de novo. O pai dele cortou relação, não conversa com ele. Os irmãos dele não podem ouvir falar no nome dele. Ele vem me procurar, pastor, e agora? O que eu faço? Eu achei que eu estava fazendo uma coisa tremenda, a coisa mais tremenda da minha vida, que é perdoar um pecado desse. Mas agora ninguém me perdoa por eu ter perdoado. Olha o mundo que nós vivemos. Agora ele vai ter que conviver com o preço do perdão. Por isso que é tão sério magoar alguém. Hoje eu não quero falar de quem magoa. Hoje eu quero falar só do perdão. Mas olha a luta que esse irmão está passando. A história não acabou. Simplesmente não acabou. Muita gente pensa que o perdão encerra tudo. Nem sempre, filho. Nem sempre o perdão de fato encerra a história. Às vezes não dá para se tornar amigo da pessoa que ofendeu você. Infelizmente, às vezes a única coisa que é possível é apenas uma convivência pacífica, tolerância e paciência, porque o outro às vezes não admite o erro. Você sabe, você chegar para alguém e dizer que o perdoa quando ele não admite que fez nada de errado, é tido pelo outro como um grande insulto, e o outro é que fica revoltado com a sua atitude de perdão. É um fato da vida que não dá para cumprimentar alguém com os punhos cerrados. Não dá. Mas acredite, decida perdoar. Uma revolução vai acontecer depois disso. Esse irmão, Deus usa todas as coisas para o bem. Esse irmão está fazendo uma revolução na família dele. Todo mundo diz que é crente, mas a história está mostrando que não são. São só religiosos. São só religiosos.
Eu tive a ousadia de convidar, vem para cá. Eu falei, irmão, vem para cá. Vem para cá. Mas ele decidiu ficar lá onde ele está. Mas a vitória que ele tem tido, para alguns não é vitória, é uma loucura. Perdão na cabeça de alguns é loucura. Mas é essa loucura que é a sabedoria de Deus para nós. É essa loucura que revoluciona onde você está. Não importa ser chamado louco pelos outros. Perdoa. Perdoa. Quarto, perdão não é um ato condicional. Você não espera o outro mudar para perdoar. Você não pode dizer assim, eu vou esperar primeiro para ver se você vai mudar de vida, para depois de perdoar. Não. Quem perdoa decide perdoar, mesmo quando tem um risco da outra pessoa até feri-lo de novo, mas ainda assim ele decide perdoar. Pastor, mas o outro não arrependeu, eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar, você não tem que restaurar a amizade, mas se ele não arrependeu. Mas perdoar, nós perdoamos sempre. Quinto, perdoar não é um ato de fraqueza. Tem gente que não quer perdoar porque tem medo de virar saco de pancada. Pastor, se eu ficar perdoando toda hora um vem e dá uma pancada em mim, vou virar o quê? Vou virar capacho dos outros? Não, não é isso. Perdoar não é abrir mão da sua dignidade. Você não tem que ser passivo. Não, você pode exigir respeito, exigir mudança. Você tem todo o direito de exigir que o outro mude o seu comportamento. Mas preste atenção, você mesmo assim perdoa. A postura é sempre de perdoar. Sexto, perdão não espera pedido de desculpa. Ou seja, nós damos o primeiro passo. Tem gente que espera até que o outro venha pedir perdão. Pastor, eu até quero perdoar, mas não vem pedir perdão. Ele não vem aqui pedir perdão. Então, como é que ele quer que eu perdoo? Ele tem que vir aqui pedir perdão de joelho, aí eu perdoo. Não, você não faz exigências. Você não espera o outro vir. Você dá o primeiro passo, porque você tem entendimento, você tem luz. Então você libera perdão. Amém, meus irmãos? 7. Perdão não é um evento único. Em outras palavras, nós não perdoamos uma única vez. Talvez seja essa uma das coisas mais difíceis quando a gente vai ensinar sobre esse assunto. É que algumas pessoas realmente, quando leem isso, ficam assustadas. O judeu tradicional acreditava que tinha que perdoar 3 vezes, e ele achava que já era um padrão espiritual. Pedro perguntou para Jesus se tinha que perdoar 7 vezes. Jesus respondeu 70 vezes 7. Mateus 18, 21 diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas lá em Lucas 17, 3, é um trecho extremamente importante sobre esse assunto. Jesus dá um detalhe a mais. Olha o que ele diz: acautelai-vos, tenha cuidado, presta atenção. É o que ele está dizendo. Se teu irmão pecar contra ti, faz o que, meus irmãos? Faz o que? Então, exortar o irmão é correto. Exortar o cônjuge é correto. Exortar aquele que está fazendo algo errado é correto. E que exortação é essa? Filho, quando você faz isso, você magoa as pessoas. Não faça mais isso. Olha, essa atitude sua não está correta. Você está agredindo as pessoas. Essa exortação é correta. Mas o texto continua: se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. Aí alguém fala: pastor, esse versículo está falando que eu tenho que perdoar só se o outro se arrepender. Presta atenção. O perdão, ele envolve vários níveis. O perdão ao qual o Senhor se refere aqui é aquele perdão que mantém a pessoa na posição. Ou seja, eu ando com o pastor Naor, nós somos amigos muito próximos. Se ele pecar contra mim, eu tenho que dizer para ele, repreender, falar: irmão, está errado isso. Se ele reconhecer, eu tenho que esquecer o assunto, perdoar completamente e continuar a relação do mesmo jeito que era, porque ele arrependeu. Mas supondo que ele tenha feito algo de errado,
e ele não assume que está errado, eu devo perdoar? Sim ou não? Sim, mas eu não preciso de mantê-lo naquela proximidade. Eu vou dizer, irmão, infelizmente você não pode andar tão próximo de mim mais. Você não reconheceu que errou, você não reconheceu o seu pecado. Ah, mas eu tenho que perdoar. Sim, eu estou perdoando você. Você está perdoado, com certeza. Mas eu só posso confiar em você como amigo próximo se você se arrepender. Posso estar compreendendo? Bom, isso se aplica muito no casamento. Então, o que é mais frequente é o homem trair a mulher, que é uma coisa tenebrosa. Acontece mais frequentemente, todo mundo sabe disso. Quando o homem trai a esposa deve perdoá-lo? Sim ou não? Mas quando é que ela deve aceitá-lo de volta? Quando ele se arrepende. Arrepender, segundo a Bíblia, significa reconhecer o erro e mudar de conduta. Arrepender e continuar fazendo as mesmas coisas não é arrependimento. Arrependimento implica em que não vou continuar fazendo isso. Então, uma mulher não tem que abrir mão da sua dignidade convivendo com um marido que tem outras mulheres. Ela não tem que abrir mão da dignidade dela. Ela deve respeitar a si mesma e dizer, olha, nessas condições você não pode continuar aqui em casa. Ah, mas se eu me arrepender? Se se arrepender eu te perdoo. Mas sem se arrepender, não tem jeito. Agora, arrependimento implica em não fazer de novo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Pastor, mas se porventura ele fizer? Aí que é duro. Porque Jesus disse o quê? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que você deve fazer? Aí você fala para ele o quê? Você está brincando comigo, né, rapaz? É alguma pegadinha isso? 7 vezes o mesmo erro, você está arrependido? Estou arrependido, não sei porque eu fui fazer isso, eu não quero fazer, me perdoa, não quero fazer. Bom, é possível alguém se arrepender de algo e ainda assim fazer de novo? Sim ou não? Em que circunstância? Quando é involuntário. Está me ouvindo? Por exemplo, alguém por algum acaso faz sexo com outra pessoa de maneira involuntária? Homem, eu te garanto, não tem jeito. Se ele não tiver vontade, não acontece nada. Então não existe sexo involuntário. Uma pergunta para você: involuntariamente, um homem pode às vezes ser áspero com a sua esposa, sim ou não? Não vi ninguém dizer nada. Só os homens, sim ou não? Mas aí você percebe o que você faz? Se arrepende. Mas aí passa meia hora, ela pisa no seu carro e você dá um coice nela de novo. Aí você fala o que para ela? Me perdoe, eu quero me controlar, mas quando eu vejo, já falei. É possível isso acontecer, sim ou não? Sim, é possível, infelizmente é possível. Porque não é algo premeditado. Ele não fica pensando, chegar em casa, quero dar um coice na mulher que ela vai ver. Não. Ele não é premeditado, simplesmente acontece, ele ficar nervoso. Aí nesse caso, tem que perdoar 7 vezes por dia. Agora, 7 é um número absoluto aqui? Claro que não. É só um símbolo para dizer que não deve haver limites no nosso perdão. Diga, não há limites para o meu perdão. Amém? Oitavo, perdoar não é justificar o erro do outro. Isso também é outra coisa muito comum. Ao perdoar alguém, não estou dizendo que o que ele fez está certo. Está me ouvindo? Perdão não é ser complacente com o erro dos outros, leniente com o erro dos outros. Não é afrouxar os padrões morais. Não. Eu vou perdoar, mas é importante que você saiba que está errado. Outra coisa, perdoar não significa abrir mão das consequências. Você pode perdoar, mas você deve deixar que o outro sofra consequências. Você não pode tratar o errado como se fosse certo, e nem pode tratar como se nada tivesse acontecido. Então, fica parecendo que
para alguns, né, não é perdão, mas eu estou perdoando, mas vai ter que sofrer as consequências do que você fez. Então veja bem, você é um empresário, você tem um funcionário, o funcionário rouba você, ele roubou a sua empresa, aí ele veio e pediu perdão. Deve perdoar? Sim ou não? Mas deve devolver o dinheiro? Claro. Ele não pode fazer de conta que não aconteceu nada. Tem que haver reparação. Entende? Tem que haver reparação. E nem você vai demiti-lo também como se ele fosse um bom funcionário. E nem tampouco vai dar uma carta de recomendação para outros dizendo que ele é um exemplo de honestidade. Ah, mas eu não perdoei? Perdoou, mas não muda o fato. Ele é desonesto. Ele foi desonesto. Você não pode recomendá-lo porque pode ser que ele faça isso com outro. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vocês não estão calados hoje, que eu não tenho a impressão de que você não está ouvindo. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Presta atenção, o fato de você perdoar alguém não significa que o Senhor não vá retribuí-lo. Está me ouvindo? Alguns irmãos às vezes ficam chateados de perdoar e o outro não aprender nada com aquilo. Pastor, eu perdoo, mas ele não vai aprender nada com isso. Você tem que crer que Deus está no controle da situação. Um dos nomes do Senhor é vingador. E significa que quando você perdoa, você fez o que é correto. Mas Deus é justo. E o que o outro fez, ele vai ter que receber a retribuição devida. Isso para que ele próprio não repita. Porque se cada vez você faz algo de errado, não tem consequência nenhuma, você não vai parar de fazer nunca. Agora Deus quer corrigir. Nono, perdão não é unilateral. O que é isso? Tem gente que perdoa, mas não conversa com o outro. É só ele, sozinho. Não vou nem conversar com o outro. Eu vou perdoar, vou resolver isso aqui sozinho. Isso não é perdão no padrão bíblico, ainda que seja bem intencionado, seja até bonito por um lado, mas não resolve porque não muda a relação. E é uma demonstração de arrogância. Por que arrogância? Quem perdoa sem falar nada para o outro que o outro fez de errado, sem exortar o outro, ele demonstra primeiro negação de sentimento. O que é isso? Você sabe uma coisa? Se você quer viver bem, você tem que aprender a ignorar certas coisas. Já ouviu essa frase? Isso não é de Deus. Se você quer viver bem no casamento, tem que aprender a fazer-se de cego. Não, você deve tratar com o que está errado. Ou então, orgulho camuflado. Se você quer resolver as coisas, tem que resolver sozinho. Porque se tiver que conversar com o outro para resolver, vai resolver nunca. Isso é orgulho. Outro sinal de orgulho é o julgamento do outro. Se eu tiver que esperar o outro me procurar, vou esperar uma eternidade. Por quê? Porque é insensível, porque não tem disposição, porque é infantil, porque é uma série de coisas. Mas como eu sou espiritual, eu vou perdoá-lo aqui sem nem conversar com ele. Ou então é uma defesa contra o outro. Ou seja, é mais cômodo resolver sozinho, porque eu não vou ter que ter conflito com ninguém. Isso também é orgulho.